Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre no céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina. Rádio Cultura de Jardim Carapina. Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Itabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Fui levado em espírito a um vale totalmente sem vida. Deus queria me mostrar ali sua força e o seu poder, pois aquele vale estava cheio de um exército sem vida. Simplesmente ossos secos. Deus me fez andar ali e o grande Deus me perguntou: pode esses ossos reviverem? Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza para os ossos reviverem. Profetizei segundo a ordem do Senhor. E enquanto eu profetizava, um milagre aconteceu. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz de Deus. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 57 minutos, 17h57, uma excelente tarde para você e com certeza um final de semana se aproximando. Grande Deus é o nosso Pai que tem nos abençoado nos dias da amanhecer, nos dias do atardecer e nos dias do anoitecer. Desde já agradeço a Deus
exatamente por esta semana que tem nos concedido saúde, paz, amor, longevidade. Deus tem nos concedido bênçãos, Deus tem concedido que nós também passamos por momentos difíceis, mas em tudo damos graças, em tudo louvamos o nosso Deus, porque o Senhor é o Criador do céu, o Senhor é o Criador da terra, e o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo vê, e nada não acontece sem a permissão de Deus, mesmo que aquilo não te agrada, mesmo que aquilo não você vê que vai te deixar triste, até mesmo que vai deixar você com um momento desconcertado, vamos falar assim no popular, mas você não deve se entristecer, porque você tem que se sentir honrado, tem que se sentir agradecido, porque Deus é que realmente Ele controla tudo na minha vida, Ele controla tudo na sua vida. Agora são 17 horas e 59 minutos, 17h59. A Deus toda honra e toda glória. Estamos recebendo já o mensageiro desta tarde, para que Deus possa usá-lo mais uma vez, como tem usado os demais que passam por aqui de segunda a sábado, para trazer uma palavra para que eu possa aprender mais de Deus, que eu possa mais me consertar diante de Deus, que eu possa me corrigir mais diante de Deus. E diante de Deus, se eu faço essas coisas, com certeza saberei fazer diante do meu próximo, saberei fazer diante do meu inimigo, saberei de fazer diante das pessoas, se gostam ou não gostam da minha pessoa. Agora na Serra são 18 horas, desde já também eu quero agradecer a Deus pela vida e também pela cirurgia do varão do irmão Carlos Magno, que fez uma cirurgia, ao qual também tem nos ligado, falando quando ocorreu a cirurgia, e hoje ele nos ligou mais uma vez, falando que já foi operado e com a graça do nosso bom Deus correu tudo bem. Isso porque, se os irmãos lembram que no dia quando o varão ligou para nós, nós avisamos que ele estaria na mão dos médicos, mas que estaria lá presente o médico dos médicos, estaria lá exatamente o sábio dos sábios, estaria lá presente o Espírito Santo de Deus, para que pudesse ocorrer tudo bem. Ficamos felizes quando realmente as pessoas nos ligam antes, e ficamos mais felizes ainda quando as pessoas ligam pro depois, porque isso realmente completa aquilo que foi começado. E a palavra de Deus também é dessa forma. A palavra de Deus, nós sabemos que ela começa no livro de Gênesis e ela termina no livro de Apocalipse, porque Deus exatamente Ele criou todas as coisas, e a palavra dele também confirma que vai ter o fim de todas as coisas. Por isso sempre Deus nos convida para fazer a morada com Ele no céu. Por isso Deus sempre nos convida para que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Deus convida para nós nos arrependermos das nossas faltas. Deus nos convida para nós andarmos em comunhão, tanto com os irmãos, tanto com os inimigos, tanto com as famílias, tanto com tantos. Mas é para isso, para que possamos no final dos fins dos tempos, nós pegarmos a sua redenção e fazer aquela morada no céu. São 18 horas e 2 minutos, 18 e 2, vamos à nossa oração inicial. Desde já agradecendo o nosso Deus exatamente por tudo, mas por tudo mesmo que Ele permitiu que eu e você passasse, seja de bem ou seja de ruim, seja de mal ou seja de qualquer forma, mas você nunca se esquece, Deus sempre tem a chave, Deus sempre tem o controle, e Ele não vai permitir que eu ou você vamos passar por momentos difíceis no trabalho, na saúde, na escola, em qualquer lugar, sem que Ele não esteja vendo, sem que Ele não esteja sabendo. Ok? São 18 e 2, levamos a nossa oração, daqui a pouquinho a palavra do Senhor. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus,
por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor,
estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Tiago Nascimento. Sou do bairro Planalto Serrano. E pela graça de Deus, mais uma oportunidade foi me concedida para estar pregando a palavra de Deus nesta noite. E eu quero convidar a você para estar orando junto comigo, para podermos introduzir a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra abençoada ao seu coração nesta noite. Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de salvação para você e para a sua família. E se você crê, tudo é possível ao que crê. Então oremos nesta noite. Senhor Deus, Pai poderoso, a Ti adoramos, a Ti te glorificamos, Senhor. Ó Pai, que nesta noite o Senhor possa libertar vidas através da Tua palavra, que o Senhor venha sarar feridas, que o Senhor venha curar, Senhor, Pai, feridas da alma, Senhor, que o médico não pode fazer, que o médico não consegue, Senhor, fazer, porque o Senhor é o Deus especialista em curar almas. Neste momento eu clamo ao Senhor por esta família, Senhor, que está em ruínas, que está, Senhor, em decadência, Pai, precisando de um milagre, precisando da providência do Senhor, que nessa noite a Tua palavra vai ao encontro a este Pai, a esta mãe, a este jovem, Senhor, a este adolescente, ó Pai, a todos que estão ouvindo esta programação abençoada, que a Tua palavra venha edificar, a Tua palavra venha exortar, a Tua palavra venha consolar a todos nós, Senhor, para que a palavra venha ser aplicada primeiro à minha vida, para então aplicar na vida dos meus irmãos, que assim o Senhor me use pela Sua graça e pela Sua misericórdia, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto sagrado da palavra de Deus que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Abra sua Bíblia, se você puder, no capítulo de número 8 e versículo de número 1. Mateus capítulo 8 e versículo de número 1, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Esta palavra abençoada, a qual Deus colocou no meu coração para trazer neste dia, é uma palavra de cura. Mas não é uma palavra de cura física, é uma palavra de cura da alma, uma cura espiritual. Este livro, a qual escreve Mateus, é um livro que traz Jesus como Messias. Mateus, ele deixa nos registros históricos para judeus principalmente e também para gentios, o Jesus que fez a sua missão, o Jesus que fez milagres, o Filho de Deus que veio ao mundo para libertar os seus filhos, para libertar a todos do pecado e da morte. Mateus deixa registrado vários acontecimentos do ministério de Jesus Cristo, como por exemplo no capítulo 1, Mateus faz questão de deixar ali escrito a genealogia de Jesus Cristo, a linhagem de Jesus que vem da linhagem de Davi. Aqui Mateus no capítulo 2, ele vai falar acerca dos magos que foram visitar a Jesus, dos pastores que viram a estrela do menino Jesus quando ele nasce. No capítulo 3, Mateus vai deixar registrado acerca de João Batista, aquele que veio para aplanar o caminho do Mestre, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, trazendo a mensagem de arrependimento. E no capítulo 4, nós sabemos que Mateus agora traz o acontecimento em que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo próprio diabo.
E ali o diabo, sabendo que Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites e teve fome, o inimigo achou que venceria Jesus em um momento de fraqueza, em um momento de fome, em um momento de dificuldade, porque Jesus estava, quem sabe, debilitado como homem ali, porque havia jejuado 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que ele teve fome. O inimigo disse: tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus disse: está escrito, Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Mateus continua escrevendo esses capítulos impactantes do ministério de Jesus Cristo, deixando para nós fatos que ocorreram na vida de Jesus enquanto ele estava na terra. No capítulo 5, Mateus vai trazer as bem-aventuranças, e Jesus vai estar agora no monte apregoando aquelas pessoas que estavam ali acometidas de vários tipos de enfermidade. Existiam vários tipos de pessoas ali que estavam ouvindo a palavra de Jesus. Existiam os fariseus, existiam os escribas, existiam aqueles que estavam para observar, existiam aqueles que realmente estavam com sede de ouvir a palavra de Jesus, porque ele pregava uma mensagem diferenciada, ele trazia uma mensagem de salvação, uma mensagem de cura, uma mensagem de libertação, e todos ficavam assim, admirados com as palavras do Mestre. Ele disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu acredito que nesse meio termo estava ali o leproso, à redondeza daquela montanha do monte, ouvindo as palavras de Jesus, ouvindo que Jesus curava, que Jesus transformava, que para Jesus, representando ali o Filho de Deus, nada seria impossível para aqueles que creem no seu nome. No capítulo 6 continua o sermão das bem-aventuranças, vai falar acerca das ofertas, vai falar acerca do jejum, vai falar acerca das orações. No capítulo 7, Jesus continua então ensinando o povo como que era o reino dos céus. E no capítulo 8, Mateus deixa registrada esta palavra que eu li aqui nesta noite. Uma palavra dizendo que Jesus estava no monte, e depois que ele desce do monte cheio de graça, cheio de poder, aproxima-se dele um leproso que estava excluído da sociedade, um leproso que não poderia abraçar a sua família, um leproso que estava sofrendo preconceito pelos judeus e por todos aqueles que encontravam com ele no caminho. O leproso que não sofria somente na sua pele, no seu corpo, a lepra, a marca daquela enfermidade, mas também ele tinha um atestado de óbito, porque quem estava leproso naquela época era a mesma coisa de dizer que ele já ia morrer, porque não havia cura para isso. Mas o leproso, ele não quis ficar aonde que ele estava, no leprosário. Ele tomou uma atitude de fé. Então ele foi ao encontro de Jesus, porque ele ouviu falar que Jesus cura. Ele ouviu falar que Jesus transforma, que Jesus muda a história. E Jesus, aonde ele chega, a história muda. Eu estou pregando para pessoas aqui neste momento que estão passando por enfermidades na alma, estão passando por angústia, estão passando por amargura, estão com feridas que não foram cicatrizadas. Talvez você saiu da presença de Jesus, talvez você saiu da presença de Deus por causa de palavras que feriu a sua alma, que feriu o seu coração. Talvez você se frustrou porque algumas profecias que foram proferidas sobre a tua vida que não era de Deus, que não provinha de Deus, você se frustrou porque não aconteceu, ou porque ainda o tempo não chegou e porventura você se desviou da presença do Senhor. Eu estou pregando para pessoas que estão feridos de alma. Tem muitas pessoas que acham que o maior milagre é Jesus curar o corpo físico. Por que não dizer que Jesus, ele não foi curar a Lázaro, mas Jesus foi ressuscitar? Enquanto nós achamos que Jesus tem que fazer um milagre em nossa vida, Jesus quer fazer algo extraordinário, Jesus quer fazer uma maravilha. E foi assim na vida de Lázaro. 4 dias estava sepultado. E quando Jesus chegou lá, a história mudou. Ele disse: Lázaro, saia para fora. Ele mudou a história de Lázaro. Ele fez algo maior do que o milagre. Ele fez uma maravilha. Porque a preocupação de Jesus não é somente curar o corpo físico. A preocupação de Jesus é curar a nossa alma, é libertar as nossas vidas, é nos salvar, é nos levar para o céu. Esse é o maior milagre, é o milagre da salvação. Então o leproso se encheu de fé, de coragem, tomou atitude. É bem verdade que ele não poderia se aproximar de nenhum daquelas pessoas que estavam ali com Jesus. E nem tampouco, na ótica humana, ele poderia se aproximar de Jesus. Imagina um leproso tocar em Jesus. Imagina um homem imundo na cultura judaica tocar naquele que é santo. É bem verdade que todos aqueles, diante da lei, que tocasse num homem morto, que tocasse num corpo morto, que tocasse numa pessoa imunda, era considerado imundo.
Mas nenhuma vez na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, eu vi Jesus entrando no templo para lavar as mãos, para purificar as mãos, para poder ser purificado. Não, em nenhum momento Jesus precisou fazer isso. Por quê? Porque o pecado não contagia ele. Hoje em dia é assim. A santidade muitas das vezes não se espalha, não contagia as pessoas. Quando estamos orando ou quando há um trabalho de oração na igreja, poucas pessoas querem ir. Mas atrás de milagre, muitas pessoas vão à busca de milagres. Aonde fala que tem milagre, aonde fala que tem campanha da bênção, ali estão as pessoas querendo encontrar a bênção, querendo receber o milagre. Nós não precisamos correr atrás de bênção. As bênçãos irão nos alcançar. Os sinais seguirão aqueles que creem. O Senhor está falando com pessoas aqui neste momento que estão feridos da alma, que estão angustiados, que estão tristes, que estão cabisbaixos, que estão sofrendo preconceitos, que estão sofrendo retaliações pelas multidões. Mas eu quero te falar acerca deste homem leproso, que não olhou para os protocolos, que não olhou para os dogmas, que não olhou para as pessoas que estavam em sua volta. Ele simplesmente ouviu falar que Jesus era aquele que curava, aquele que salvava, que libertava e que mudava a história. Então ele tomou uma atitude. A tua vida talvez não tenha mudado. A tua vida tem sido a mesma. Sabe por quê? Porque talvez você não tenha tomado atitude. Mas qual é a atitude, irmão Tiago, que eu tenho que tomar? É você parar de ficar murmurando. É você parar de ficar reclamando com Deus. É você parar de ficar questionando o agir de Deus. Como foi falado nesses dias da programação, o irmão Paulo Sérgio trouxe uma mensagem sobre disciplina e correção. Ele disse que Abacuque, ele aceitou a disciplina, ele aceitou a correção de Deus. Muitas vezes o Senhor nos prova, Ele permite a enfermidade bater em nossa porta, Ele permite as portas se fechar, Ele permite as coisas às vezes ficar complicada para nós. Não que Ele quer o nosso mal, pelo contrário, Ele quer que essa disciplina, essa correção, isso faz com que se aproximamos mais dEle. Imagina quantos leprosos que tinha no leprosário. Não era somente este. Somente este teve fé. Somente esse saiu de onde estava. Somente esse rompeu a multidão, rompeu as barreiras e foi até o encontro de Jesus. O que você está esperando nessa noite? O que você está esperando para se aproximar de Jesus? Talvez você está passando uma situação terrível, você procurou tantas pessoas e ninguém pôde te ajudar. Os políticos, por esses dias de eleições que aconteceu, que antecederam, te prometeu várias coisas e eles te abandonaram, viraram as costas para você, só fizeram promessas, mas promessas essas que eles mesmos não podem cumprir. E talvez você não tenha aonde recorrer, mas eu quero te indicar Jesus Cristo. Ele é perito. Ele é especialista em curar feridas da alma. Talvez você já ouviu esta mensagem falando acerca que Jesus curou o leproso. Mas eu quero te falar que Jesus não estava se importando somente com a purificação do corpo, mas Jesus queria purificar a alma desse leproso. O leproso se aproximou de Jesus. Jesus desceu do monte e ele disse: eu sei que tu podes, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. O Senhor pode me purificar. Olha só, aquele homem já estava à beira da morte. O seu corpo já estava em estado de pudrificação, já estava o seu corpo necrosado. Que o leproso ele ia morrendo aos poucos, ia perdendo seus órgãos aos poucos e não sentia dor, porque a lepra traz insensibilidade às dores, assim como o pecado. Talvez muitas pessoas que estão ouvindo esta palavra estão vivendo no lodo, estão vivendo debaixo do jugo do pecado, do inimigo e não conseguem olhar para Jesus, não conseguem ver a glória de Deus, não conseguem ter sentido na vida. Eu quero dizer que o pecado é que faz a divisão entre nós e o nosso Deus. É o pecado que nos faz a separação entre nós e Deus, porque Ele é santo. Só que se chegarmos a Deus, mesmo debilitados, mesmo fracos, mesmo no estado que você está nessa noite, se você se aproximar de Jesus, Ele vai se aproximar de você. O leproso fez isso, ele disse: eu vou romper a multidão, vou se aproximar dele e vou dizer: eu sei que tu podes. Olha o que o leproso fez, ele se prostrou e adorou ao Senhor. O leproso, quem sabe como eu ou como você, poderia tomar uma atitude de falar: Jesus me cura, Jesus me purifica, Jesus, se o Senhor é Filho de Deus mesmo, ele poderia, quem sabe, afrontar a Jesus para realmente saber se ele era o Messias, se ele era Filho de Deus, como muitos faziam. Como homem carnal ele poderia fazer isso, a Bíblia não está escrito que ele fez isso. Pelo contrário, a palavra do Senhor está dizendo que ele prostrou, que ele adorou. Eu aprendo uma coisa:
A coisa pode estar difícil para você. A situação pode estar complicada para a sua vida, para a tua família. Tudo pode estar dando errado. A tempestade talvez te alcançou. Mas eu te digo, um segredo que eu aprendo na vida deste homem que era leproso. Ele adorou primeiro a Jesus antes de pedir. Quando a dificuldade bate na nossa porta, irmão, às vezes isso é do homem. Nós vamos questionar com Deus: Senhor, por que esta enfermidade? Por que as portas se fecharam? Por que a minha família está assim? Senhor, por que está tudo de mal a pior na minha vida? Nós queremos questionar, nós queremos debater com o nosso Deus, quanto na verdade nós temos que adorar, ainda que a figueira não floresça. Será que é fácil adorar o Senhor quando tudo vai mal a nossa vida? Quando estamos no deserto, quando estamos no vale? Fácil não é. Mas este é o conselho para aqueles que querem alcançar de Jesus a bênção, o milagre, é a obediência. É primeiramente temer a Deus acima de todas as coisas. É reverenciar e adorar o Senhor em tudo, em todo o tempo, mesmo quando tudo não vai bem. Olha só que fé, olha só que humildade deste leproso. Ele estava no estado final da sua vida, mas ele vai dizer: Senhor, eu sei que tu podes me curar. Em meio à incredulidade de muitos que não criam em Jesus, que não achavam e não criam que ele era o verdadeiro profeta, o enviado de Deus. Um leproso se aproximou de Jesus com fé, com humildade. Quantas vezes chegamos em nossa casa, dobramos nosso joelho no nosso quarto e falamos: Senhor, se o Senhor não me dá a bênção, eu não vou para a igreja mais. Se o Senhor não abrir a porta, eu não vou cumprir mais o propósito. Colocando Deus na parede, como se Jesus fosse obrigado a nos dar alguma coisa. Achamos que Jesus, muitas vezes, é um garçom que sempre está disposto a nos servir com a bandeja aquilo que nós queremos, os nossos caprichos e desejos. Não, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor e merece respeito. Ele merece ser adorado. Tem muitas pessoas que estão se exaltando diante de Deus. E Deus, Ele abate os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E esse leproso foi humilde, ele falou: eu não tenho dúvida que o Senhor pode me curar. Essa dúvida não tenho, eu tenho fé que o Senhor pode. Mas a dúvida que eu tenho é se o Senhor quer. Jesus olhou para aquele homem, viu tanta fé e disse: eu quero. Quem sabe nesta noite esta palavra está tocando o teu coração. E está, eu creio que está. Não tem como esta palavra não tocar, porque não é minha, não é do irmão Tiago esta palavra. Não é do irmão Djalma. Esta palavra não é do homem, é de Deus. Ele está curando almas. Ele está curando feridas da almas aqui nessa noite, através da palavra dele. O Senhor está me falando que tem pessoas que estão feridos da alma e Ele está curando nessa noite. Eu não estou falando de mim mesmo. É o Senhor que me deu esta palavra neste momento para dizer que a sua alma está ferida. Você está pedindo: Senhor, cura o meu corpo físico. Isso aí não é uma enfermidade carnal. Isso não é uma enfermidade do homem. Isso é uma enfermidade que é para ser curado por especialistas chamados Jesus. Enfermidades da alma. O médico não encontra a sua alma. Isso talvez você foi atingido por uma seta maligna e você está clamando ao Senhor para a cura dessa enfermidade. Talvez você tenha que pedir perdão ao seu irmão, reconciliar com ele, reconciliar com ela, porque essa enfermidade só vai sair quando você liberar o perdão, quando você for se reconciliar, quando você consertar a tua vida com Deus no altar do Senhor, porque muitas vezes a lepra na vida de uma pessoa, aqui é o pecado. É o pecado que tão de perto nos rodeia. Muitas pessoas estão embaraçadas com o pecado e só lembram de Jesus no estado final da sua vida. Muitos pregam sobre a mulher do fluxo de sangue que há 12 anos padeciam dessa enfermidade. E fala que ela gastou com os médicos o seu dinheiro, mas depois ela teve fé e procurou Jesus. Realmente ela procurou Jesus. Mas ela procurou Jesus depois que gastou todo o seu recurso. Talvez você está gastando os seus recursos com os médicos, com os homens, com tantas coisas. E você vai colocar Jesus em último lugar para procurar Ele. Ei, eu te convido nesta noite. Aproxima de Jesus. Conta para Jesus aonde é a sua dor, como diz o louvor. Ele é o remédio, confia no Senhor. O leproso então prostrou, adorou e disse: eu sei que tu podes. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus lançou a palavra dizendo: eu quero. E Jesus tocou naquele homem. Jesus quebra protocolos nessa noite. Jesus quebra tabus nessa noite. Uma coisa é você tocar em Jesus através da sua fé, que esta é a palavra-chave, é ter fé, porque tudo é possível ao que crê, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma coisa é Jesus tocar em alguém, outra coisa é nós tocarmos em Jesus. A mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes dele e foi curada, foi sarada, foi purificada. Mas Jesus, aquele leproso que se aproximou de Jesus, olha a graça que ele teve. Ele recebeu o toque de Jesus. Nesta noite você está recebendo o toque de Jesus através da palavra dele. Ele está tocando no teu coração.
Ele está falando contigo que Ele quer mudar a tua história. Ele quer te dar o sentido na sua vida. Talvez você está vivendo uma vida sem um sentido de viver e Ele quer mudar o rumo da tua história, porque aonde Jesus chega, a história muda. A palavra do Senhor fala também de um centurião, em Mateus capítulo 8, versículo 5, que ele falou com Jesus: Jesus, o meu servo está enfermo e eu preciso que o Senhor vá lá em casa. Eu preciso que o Senhor cure o meu servo, porque eu gosto muito dele. É bem verdade que esse centurião não era judeu, era gentil. Olha só que coisa tremenda. Tem muitas pessoas que discriminam só porque aquele homem, aquela mulher não é servo de Deus, não pertence à mesma religião que eu, à mesma fé. Às vezes as pessoas discriminam essas pessoas. Jesus olhou para a fé daquele centurião que disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, vá debaixo do meu telhado. Eu só preciso que o Senhor lance uma palavra, só uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: nem em Israel, olha só, nem em Israel, aqueles que guardam a lei, aqueles que guardam os sábados, aqueles que santificam, nem em Israel eu achei tanta fé assim. Eu te digo que esse também assentará à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então a palavra do Senhor diz que Jesus lançou uma palavra e disse assim: então seja conforme a tua fé. Talvez a tua fé está pequenininha nesta noite, é pouca, mas o Senhor vai aumentar a tua fé. Você tem que crer, você tem que ter fé para que o milagre aconteça na tua vida. Você tem que ter humildade, você tem que primeiro adorar o Senhor. Porque quando nós oramos, nós estamos adorando, nós estamos agradecendo e então nós estamos pedindo. E sem abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que precisamos. Então aquele homem, o centurião, rogou ao Senhor para que curasse o teu servo. Jesus lançou uma palavra e ele foi curado lá onde ele estava. Tem muitas pessoas correndo atrás de bênção, esquecendo que somente uma palavra de Jesus pode mudar tudo. Nessa noite eu profetizo sobre a tua vida, onde você estiver. Aonde estiver aquele familiar seu, teu parente está no UTI, está no CTI, talvez não pode ir na igreja hoje à noite, não pode ir lá naquele trabalho, naquele culto de oração, não pode ir naquela campanha, não pode talvez receber imposição de mão, quem sabe hoje do pastor, mas o médico dos médicos, ele vai ao encontro dessa pessoa trazendo cura, trazendo libertação, trazendo vida, trazendo esperança, porque somente uma palavra o Senhor cura. Talvez a tua família está neste bairro, talvez está no outro bairro, talvez está fora do Brasil, não importa onde que esteja a tua família ou o ente querido que você está clamando por ele. Eu quero dizer que o inimigo não vai ter escolha, ele vai ter que sair em nome de Jesus, porque se você tiver fé, somente uma palavra de Jesus vai mudar tudo. A palavra do Senhor está falando contigo, tem que ter fé. O leproso então adorou o Senhor e Jesus curou ele. Mas antes de Jesus descer do monte, como a palavra disse, eu já estou concluindo as palavras. Antes de Jesus descer do monte, pastor Robson, que está ouvindo, ele desceu da sua glória. Antes de Jesus descer do monte, irmão Renan. Antes de Jesus descer do monte, irmão Everson Martins, irmão Paulo Sérgio, irmão Djalma. Antes de Jesus descer do monte para curar aquele leproso, para purificar a ele, não só o corpo, mas a alma, Jesus desceu da sua glória. Ele deixou a coroa de glória para ter uma coroa de espinho. Ele deixou o trono para agora estar numa cruz do Calvário. Ele se humilhou na forma de servo e então morreu em a morte de cruz e nos trouxe vida, nos trouxe salvação. O que Jesus talvez não possa fazer por você. Tem que ter fé, tem que ter atitude, não pode ficar parado, não pode ficar duvidoso. Ou você tem fé ou você tem medo. Se você tiver medo, você não tem fé. Mas se você tiver fé, você não vai ter medo. Então confia no Senhor. Que esta palavra venha transformar vidas, que esta palavra venha mudar a história. Jesus desceu da sua glória, Jesus desceu do monte, Jesus curou o leproso, purificou a vida dele. E se formos olhar para os capítulos 9 e 10 em diante, nós iremos ver tantos milagres que Jesus fez na vida da sogra de Pedro, na vida do cego Bartimeu, na vida da mulher do fluxo de sangue, na vida do filho da viúva de Naim. Tantos milagres Jesus realizou. Aqueles que tinham fé, aqueles que acreditavam nele. Então o segredo é a fé. Eu sei que tu podes. E se o Senhor quiser, pode me purificar. Se o Senhor quiser, Ele pode te curar. Se Ele não quiser, Ele não vai curar. Porque é se Ele quiser. A humildade do leproso foi esta. Se o Senhor quiser, Ele não obrigou, Ele não colocou Jesus na parede. E se o Senhor quiser, Ele vai abrir a porta para você, meu irmão. Se o Senhor quiser, Ele vai trazer vida àquela pessoa que está lá no estado, na UTI, no estado de risco de vida. Que esta palavra fique no teu coração. Que o Senhor venha falar mais e mais ao teu coração através desta programação maravilhosa, essa porta que se abriu para nós de trazer a palavra de Deus. O Senhor venha abençoar a vida do irmão Djalma Bernardo, que é o diretor-geral dessa programação, a vida da sua esposa, da sua família. Este programa é um programa muito sério.
Quando eu venho aqui, eu sinto a graça de Deus, eu sinto a glória de Deus fluindo neste lugar. Eu fico com saudade, às vezes, quando eu estou lá em casa, estou vendo a programação, assistindo a mensagem dos mensageiros ao vivo, falando de Jesus. E eu fico assim, nossa, que ambiente maravilhoso que é aquele estúdio. É um estúdio aqui feito, né, por blocos, mas aqui é o templo, é o santuário do Senhor. Quando nós estamos aqui, a palavra de Deus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele está no meio. E que a glória seja somente dele. Neste momento eu quero orar com você. E aonde você estiver, coloque a mão no teu coração. Ele pode. Se Ele quiser, Ele vai fazer um milagre na tua vida hoje. Nós não estamos obrigando Jesus aqui a te dar um milagre, a te dar a bênção. Ele não é obrigado. Mas se Ele quiser, se Ele se agradar de você, Ele vai fazer aquilo que o teu coração está pedindo para Ele. Senhor, neste momento, Pai, eu peço ao Senhor para que venha, Senhor, sarar as feridas da alma. Ó Deus, que esta palavra venha de encontro a este jovem, a esta, Senhor, adolescente, a este homem, a esta mulher. Que esta palavra vá de encontro a esta família, trazendo, Senhor, Pai, libertação, trazendo salvação, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor Jesus está voltando, e o Senhor está interessado em salvar almas, em curar almas, ó Pai. O Senhor está interessado em transformar vidas, Senhor, e que esta palavra venha de encontro a muitas vidas, ó Deus. Nós queremos te agradecer pela vida do Carlos Magno, Senhor, lá de Planalto Serrano, a qual o Senhor restabeleceu a sua visão, a qual ele ligou para agradecer a Deus, porque foi o Senhor que fez o milagre, foi o Senhor que, ó Deus, o curou. Ó Deus, nós louvamos também, Senhor, pedimos ao Senhor uma bênção para todos aqueles que irão fazer, Senhor, a prova da OAB, que o Senhor venha abençoar a cada um, em especial a vida da Pâmela, Senhor, que o Senhor venha fazer também ela lembrar, Senhor, tudo que ela estudou, para a glória do Senhor, que os sonhos dela sejam realizados para a glória do Senhor, ó Deus, segundo a tua vontade, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor vai, Senhor, ó Pai, aprovar a tua serva, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Obrigado por esta oportunidade maravilhosa, Senhor, de falar da tua palavra, de falar do teu amor. Que o Senhor venha falar mais, que o teu Espírito Santo venha falar mais aos nossos corações, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Um grande abraço. Amém. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18 horas e 36 minutos, 18h36. Toda honra e toda glória tem que ser dado, em primeiro lugar, ao nosso Deus, Pai, e ao seu Filho amado Jesus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por mim, grandes coisas o Senhor tem feito por vocês, grandes coisas o Senhor tem operado no nosso programa. Exatamente que eu falo nosso programa, mas o programa não é meu, o programa não é seu, o programa é de todos nós, porque a palavra de Deus, ela não é individualista, ela não é egoísta. A palavra de Deus é dada gratuitamente a todas as pessoas, daquelas que querem tomar posse. E se você quer tomar posse exatamente da palavra de Deus, ok? Se você não quiser e não gostar de ouvir o programa de Jesus, não se preocupe, porque nós não vamos ficar triste, ok? Vamos sim ficar triste, porque de repente você está deixando de ouvir uma palavra que pode abençoar a sua casa, deixando de ouvir uma palavra proferida pelos mensageiros, que pode levar uma cura, pode levar uma libertação. Porque quando você se preocupa com a audiência, quando você se preocupa com dinheiro, quando você se preocupa exatamente de ser o número 1 na carne, não no espírito, nada disso tem valor para Deus. Nós aqui se preocupamos sim de saber que possa ter uma pessoa nos Estados Unidos, pode ter 50 na França, pode ter milhões de pessoas ouvindo. Mas se até nós, Deus confirmar que uma pessoa ouviu a palavra dele, nós vamos ficar muito felizes, porque para nós vai ser muito importante de que Deus escolheu você para ouvir esta palavra nesse dia e nessa hora. O varão trouxe aqui várias mensagens da Bíblia, exatamente, está dizendo a humildade do leproso. Será que hoje
Será que as pessoas estão servindo a Deus com humildade? Será que as pessoas hoje estão cultuando a Deus com humildade? Ou será que as pessoas estão servindo a Deus só dentro de quatro paredes? O Varão falou aqui do estúdio da Rede Popular, ele por si próprio, ok? Graças a Deus por isso. Quem já conhece o programa Falando de Jesus, sabe que aqui nós deixamos mensageiros, ele, Deus e ele. É o Espírito Santo que opera, é o Espírito Santo que dá palavras para ele falar. E a palavra é usada exatamente da boca dele, mas dirigida com o Espírito Santo de Deus. E o Varão falou aqui exatamente da humildade desse servo. E hoje? A humildade hoje, será que está realmente nos servos do Senhor? Será que realmente estamos pedindo a Deus com humildade para curar? Ou nós estamos comprando a bênção? Ou nós estamos fazendo propósito de devolver, de dar ou de ofertar se nós conseguirmos a cura? O leproso foi até Jesus. Senhor, se tu queres, o Senhor pode. Acabou, fechou. Mas e hoje? E hoje, como que nós estamos buscando a cura? Comprando, fazendo propósito, ou nós estamos dobrando o joelho, ou nós estamos orando, ou nós estamos pedindo intercessão, ou nós estamos buscando cada vez mais a palavra de Deus? Não sei, porque só o Deus que conhece você me conhece. Só Deus sabe aonde impera a verdade. Mas nós sabemos que no mundo existe muita hipocrisia, nós sabemos que no mundo muitas pessoas estão sendo enganadas, nós estamos sabendo que no mundo muitas pessoas estão sendo levadas, tá certo? Por acreditar e não conhecer Jesus, por ele acreditar que alguém falar que se ele fizer A, se ele fizer B, ou se ele fazer C, ele vai ser curado. Já vi pessoas morrer fazendo isso. Já vi pessoas que falaram que tiveram cura por causa dessas coisas A, B e C, e elas continuam doentes. Porque a cura, ela está em Deus. A cura está em Jesus. A cura não está em A, em B e C, quando se faz isso ou aquilo. Não vou falar por respeito, mas as pessoas que nos ouvem, exatamente mais de 300 mil pessoas que nos ouvem neste momento, elas entendem do que eu estou falando, porque Deus nessa hora vai liberar clareza. O Espírito Santo de Deus vai dar para que as pessoas possam entender que realmente a cura vem através da fé. A cura vem através da obediência, a cura vem através da humildade, a cura vem através da oração, a cura vem através do propósito de seguir Jesus. Não de fazer A, ou B, ou C, ou D, não. Se alguém achar na Bíblia que se eu fizer propósito, eu, Djalma Bernardo da Silva, se eu colocar R$1 milhão, eu vou ganhar na Mega Sena, aí vai me provar na Bíblia. Se alguém me provar na Bíblia, se eu fizer um propósito com Deus, vou dar R$600, vai multiplicar isso e isso na Bíblia. Não quero o que o homem fala, eu quero que me mostre na Bíblia. Deus fala: seja fiel a mim com seus dízimos e com as suas ofertas. Honra-me que eu te honrarei, multiplicarei os seus bens, a sua vida e a sua longevidade. Está escrito na Bíblia. Isso sei, eu creio que está escrito na Bíblia. Então, de que jeito você quer ser curado? Deus faz milagre. E eu vou falar para o irmão Tiago, que me conhece pouco tempo, eu estou fechando já o programa. O irmão Tiago me conhece pouco tempo. Mas Deus assim quis que eu estivesse vivo hoje. Mas Deus permitiu que eu já estou vivo há mais de 15 anos devido a um acidente fatal que eu tive. Eu até então, tá certo? Não acreditava, eu até então não cria, eu só ouvia falar. Eu até então eu era daquilo da Bíblia que condena para o pecado, eu era um praticante daquilo. Mas Deus assim quis
que eu não morresse do meu acidente. Deus ainda, o irmão falou uma palavra aqui, que Deus, que Ele que permite que a cura é liberada. É Deus que permite que o homem transforme, porque Deus usou Paulo para mudar. E eu falo abertamente ao vivo a você que está nos acompanhando aí em vários países, a você que está nos acompanhando em vários estados brasileiros. E eu acreditava em determinado A. Eu fazia tais práticas B. Mas Deus quis assim revelar uma mentira que eu praticava. E Deus não permitiu que eu morresse, mas Deus permitiu que eu vivesse para que eu fosse exatamente desmentido, desmascarado, que eu fizesse, que tudo que eu praticava fosse revelado. Mas Deus quis também que eu ficasse vivo. Porque se eu estou falando, se eu estou enxergando, se eu estou andando, se eu estou ouvindo, se eu estou pegando, mexendo com meus braços, quem me conheceu, quem me viu, o que aconteceu comigo? Porque Jesus liberou a cura. Eu não era nem merecedor, como nós não somos merecedor. Mas Deus tinha um propósito para aquilo que Ele fez. Por mais ainda, por alguns ainda que eu ainda não enxerguei. Mas aos poucos Ele foi tirando as escamas, aos poucos Ele foi mudando, aos poucos Ele foi transformando. Estou precisando de fazer algo a mais ainda, mas eu estou no tempo de Deus. Porque não adianta eu falar isso ou aquilo, sendo que eu ainda tenho espinhos na carne. Mas Deus está moldando, porque o Senhor é o olheiro, o Senhor é o carpinteiro, mas Ele permitiu que essa mudança vai sendo feita ao tempo, para alcançar a glória. Porque muitos vão, bate palma, aceitam, muitos fazem isso, mas depois que virada da noite, não estão ali reconhecendo ou estou fazendo a mesma prática. Não estou julgando, mas eu estou falando que Deus permite que eu veja. Então, irmão Tiago, você não me conhece, você veio me conhecer agora. E eu louvo a Deus porque conheci muitos e estou conhecendo muitos através do programa que Jesus permitiu. Não sou merecedor, mas Ele permitiu que nós pudéssemos fazer. Por isso que eu falo, toda a honra, toda a glória, tudo aqui. O irmão falou que essas paredes, 4 paredes, são blocos, mas a palavra de Deus fala que Deus chegou, entendendo, para Salomão e falou: você vai edificar o meu templo assim e assim. Não, aqui não é um templo, mas no momento que entra este programa, quem já passou aqui já sentiu essa áurea. Quem já passou por aqui sabe que é a 4 parede, mas é 4 paredes, as pessoas que estivessem na sua casa, no seu quarto, orando, conversando com Deus. Esse é o testemunho. Fé, ela tem que ser menor do que o grão de mostarda, porque há uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé com humildade. Ela transporta, ela cura e ela faz coisas que envergonha muito e muito os homens. A sua fé te salvou. Esta foi uma palavra que Jesus falou na Bíblia. A tua fé te salvou. A sua enfermidade foi curada pela sua fé. Tudo te aconteceu por causa da sua fé. Tudo aconteceu porque você não me viu, mas você creu. Nicodemos só acreditou em Jesus porque Jesus apareceu nele. Você só crê se você me vê? Felizes são aqueles que não me vê, mas acreditam que eu existo. Felizes são aqueles, está entendendo, que não me tocaram, mas me toca com o Espírito e com oração. Assim na sua vida hoje pode acontecer, como o irmão trouxe a palavra. Eu vou ficando por aqui, ok? Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, na vida dos ouvintes do programa Jesus, na vida dos mensageiros, na vida dos diretores das rádios, na vida de você que está acessando a internet, aí ouvindo no site, porque Deus, Ele opera quando Ele quer.
mas Ele sempre quer. É nós que não deixamos Ele operar. Jesus sempre quer fazer algo na minha vida. Talvez eu estou impedindo dele fazer. Então, Deus não esquece, como eu já ouvi no programa Moçambique, Deus não esquece, jamais. Mas às vezes é nós que esquecemos de Deus. A todos vocês, amanhã é domingão, então amanhã você do todo o planeta Terra, ok? Se você ainda não conhece Jesus, ok? Não se preocupa não, bate um papo com ele no seu quarto, tranquilo. Mas se você quiser congregar, como diz a palavra, congregar com os irmãos, visite uma igreja mais próxima, bate um papo, se sinta em casa. E vou falar para você, quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, e quem completa com isso é você, com a sua fé. Então, se você vai exatamente na igreja, deposita sua confiança em Deus e aceita da melhor forma a palavra dele, porque a palavra de Deus é só bênção na nossa vida. A todos vocês, até amanhã, não, até na próxima segunda-feira, se assim lhe permitir. E se Deus assim abençoar, amanhã você vai ouvir, não o programa de Jesus, mas você vai ouvir falar de Jesus, não a igreja, ou até mesmo num culto, ou até mesmo numa praça, até mesmo dentro do ônibus, até mesmo no presídio, até mesmo no hospital. Você vai ouvir falar de Jesus. Mas não só ouvir, mas você tem que crer e acreditar que Ele é capaz de tudo. Até segunda, se assim lhe permitir, com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam!